Salve, rapaziada, vídeo novo, casos misteriosos de desaparecimento em massa, mano. Vocês aí, vocês sabem de algum, chat? Não esquece de deixar seu like, se inscrever em vídeo do Semideus, mano, passa aí na descrição. Tá ligado? Mano, eu só lembro de um caso, que eu lembro das paradas de um navio que virou tipo meio que um navio fantasma, sabe? É doideira, mano. Eu acho esses casos muito inexplicável, né, velho? Essas paradas. O do farol, é verdade, teve isso aí também, do farol, né? Era uma família que cuidava? Não lembro. Enfim, vamos ver. Ah, é arte, paia. Vamos ver. Era um funcionário que só sumiram do nada. Mas eles moravam lá, né? Não tinha um bagulho desse assim? Vamos ver. Um tipo de mistério que sempre esteve na nossa sociedade são de Avião também. pessoas que, ao longo da história, simplesmente desapareceram. E em muitos Uma vez eu deixei uma macarronada na geladeira e ela sumiu. Isso pode ser considerado desaparecimento em massa? casos nunca mais foram encontradas. Porém, junto desses casos misteriosos de uma pessoa desaparecida, existem casos que múltiplas pessoas desaparecem ao mesmo tempo e da mesma forma, indo de um desaparecimento de uma família até uma cidade inteira que desapareceu completamente. Então é por fenômenos como esse que no vídeo de hoje estaremos Caraca, mano, a cidade inteira desaparecer é doideira, hein? conhecendo alguns casos misteriosos de desaparecimento em massa. É o arrebentamento. Arrebentamento é o nome? Família Martin, ó. O primeiro caso nos leva até a cidade de Tá doido, Portland, nos mano. Estados Unidos. O pior que cidade fantasma é um bagulho que dá mó medo, né, velho? Que, mano, da onde que veio a cidade fantasma, tá ligado? Tipo, por que que os caras não revitalizam isso? Durante os anos 50. Essa cidade era a residência da família Martin, e tudo aconteceu no dia 7 de dezembro de 1958. Nesse dia, os membros da família, sendo eles os pais Kenneth e Barbara e Doideira, as né, mano? suas três filhas, a Barbie, a Virginia e a Susan, Ah, saíram A Virgínia não sumiu, não. Tá no Brasil. Ela faz dancinha no TikTok, velho. Ela é zica, ela é zica. da cidade e foram até o rio Columbia, onde fica localizado um Pode crer. desfiladeiro para pegar algumas vegetações para criar decorações de Natal. Afinal, Aham. a data comemorativa se aproximava. Tudo indicava que isso seria uma viagem Tava rápida fazendo a um base lugar que desde ficava a 58. cerca de 85 quilômetros de casa. Porém, isso gerou um dos maiores mistérios da sua época. Até chegar à região do desfiladeiro, eles tiveram algumas paradas em postos de gasolina para comer e abastecer o seu carro, que era um Ford Country Squire de 1954. Caraca, carro de boy, hein? Carro de boy. Essas paradas aconteceram próximo à cidade de Cascade Ah, Locks, e se doideira, sabe Django. delas Pior que é doideira. graças a relatos de funcionários desses estabelecimentos e um recibo de um posto de gasolina que foi enviado até a casa da família. E esses relatos foram os últimos avistamentos dos 5 membros da família que nunca mais voltaram para casa após essa viagem. 2 dias Caraca, após a mano. viagem, E Kenneth aí, não se Toshi, tudo bom? apresentou em seu trabalho, que era em uma empresa de eletricidade, e as garotas não compareceram à escola. Logo, a polícia foi acionada a pedido de amigos da família que fizeram buscas em sua casa e não encontraram nenhum vestígio dela. Na verdade, como a casa foi deixada, Cara, indicava que eles planejavam voltar para casa rapidamente, com roupas na máquina de lavar e pratos recém-lavados. mano, será que pode ter sido caso de sequestro mesmo, assim, tá ligado? Ou Nath, ou tipo algum serial killer na época, né? 58, né? Será que pode ser um bagulho desse? Eu acho que deve ser uma parada dessa, né?
na louça, além de ainda existir dinheiro guardado na conta bancária da família, onde Tipo, parece pô, no que meio nenhum dinheiro das havia sido florestas, sei lá, retirado floresta desde o estrada, né? desaparecimento. E graças àquele recibo mencionado anteriormente, as buscas pela família foram concentradas em Cascade Locks. Porém, nenhuma pista do sumiço da família era encontrada. Inicialmente, nem mesmo o Então, carro da família foi encontrado. Mas olha, uma nem o coisa estranha carro que foi aconteceu encontrado durante até a agora. investigação foi a descoberta de uma pistola com sangue que foi descartada em um arbusto na região próximo a Cascade Locks. Mas essa possível prova nunca foi analisada a fundo na época. E E... também foi identificada. Mano, como assim os caras viram uma pistola com sangue descartada no arbusto e falaram, não, não deve ser nada. Ah, normal, né, gente? Não deve ser. Tá ligado? Ah, essa Glock aqui. Ah, Marcas é bom. Se for nos Estados Unidos, realmente pode ser normal, né? de pneu em um local do desfiladeiro, que eram semelhantes à do carro de Kenneth, que poderiam indicar que o carro deles teria escorregado do desfiladeiro. Mas não se sabe ao Nossa, certo mas caído na se água? foi realmente isso que aconteceu. Foi apenas Mano, o pior, velho. Nossa, o pior que tem um. Nossa, tem um documentário, sei lá. É, não sei se vocês viram, mano. Que, tipo, um moleque ele tinha sumido tem muitos anos. Muitos anos. E a mãe não sabia onde que ele tava, tá ligado? A última vez ele foi visto dentro do carro dele. E aí, mano, aparentemente aconteceu algum acidente, tá ligado? E aí o cara sumiu. O filho sumiu, tá ligado? Ninguém sabe onde que tava. Ficou uns bons anos assim. E aí teve uma matéria da TV, né? Porque, tipo, um cara, sei lá, fazendeiro, alguma coisa assim, achou um negócio estranho dentro do lago. Falei assim, mano, eu acho que é um carro afundado aqui dentro desse lago. E aí os caras foram, um mergulhador, sei lá, um fazendeiro, não sei, alguma coisa assim. Aí os caras foram, chamaram a polícia, retiraram e viram que era o carro do moleque que tinha sumido há muito tempo atrás, né? E tinha um esqueleto lá dentro, tá ligado? Doideira, né, mano? E aí descobriram que era realmente o moleque lá. Não sabe se o que que aconteceu, tá ligado? Tipo, qual que foi a causa, assim. Tipo, não sabe se ele. Porque, tipo, era um lago, assim, um lago fundo, né? Mas, tipo, os acessos pra esse lago não era um bagulho fácil, assim, né? Você tinha que passar por uma ponte, assim, e ir pro parque, tá ligado? O cara queria muito se jogar ou, tá ligado? Não sei. Algum surto, alguma coisa assim, né? Porque, mano, doideira. em E aí, pô, foi mó paia o documento, né? Porque eles chamaram a mãe pra poder conferir se era mesmo, né? Pra ela poder ter paz também, né? E também poder saber o que que aconteceu com o filho. fevereiro de 59 que uma atualização do caso aconteceu, quando os Ah, não corpos sei, de Igor. duas das garotas foram encontrados. Posteriormente, esses corpos foram identificados como pertencentes a Susan e a Virginia, que Ué, acharam o corpo. foram encontrados à margem do rio Columbia, 2 meses depois do desaparecimento. A causa da morte das duas posteriormente foi identificada como afogamento, mesmo que o corpo de Virginia Irmãozes. tivesse um buraco em sua cabeça. Mas apesar dessa descoberta, os restos mortais dos outros membros da família nunca foram encontrados. Que Não foram todos isso? os membros da família que estavam naquela viagem. Afinal, Kenneth e Barbara tinham outro filho chamado Donald, que na época tinha 28 anos e servia a Marinha dos Estados Unidos. É dito que ele não teria voltado para casa para acompanhar o funeral da sua família e só voltou para a cidade para lidar com a herança, o que levantou algumas Hum. Meio SUS, né, velho? suspeitas dele ser o culpado pela morte da sua família, ou pelo menos ter algum grau de Tem aquela história do cara que caiu atrás da geladeira de um hipermercado e morreu lá, encontraram o corpo 10 anos depois. Mano, vocês viram essa história, velho? Mano, o cara caiu num vão atrás de uma geladeira do mercado e morreu, mano. Morreu tem uns 10 anos. E aí os caras descobriram, tipo, recentemente, mano.
quando o mercado já tava fechado, não existia mais o mercado, e aí tava com um novo dono, né? E aí eles estavam fazendo uma reforma, né? Que doideira, velho. Mano, não é impossível mesmo, aconteceu mesmo. Cara, e tipo, basicamente, tipo, ele. Ah, não sei se ele tava preservado, porque eu acho que ele caiu atrás da geladeira, não foi dentro da geladeira. Mas ele, tipo, ele meio que caiu, não sei por quê, tá ligado? E ficou entre o vão da geladeira e do coisa. Então, falaram que sentiram que sentiam um cheiro, só que ignoravam. Envolvimento na tragédia. Havia até uma possível ligação de Donald com aquela arma encontrada anteriormente, já que existe É, a história de que pensava que ele era havia tipo cheiro de trabalhado em uma encanamento, loja etc. de artigos esportivos no passado, sendo demitido dessa loja por ter roubado alguns itens dela, incluindo uma arma bem parecida com a que foi encontrada. Mas apesar dessas suspeitas, nunca surgiu uma evidência sólida de que Donald fosse o culpado da morte dos seus pais e de suas irmãs, fazendo ele nunca ser preso por isso. Donald Martin veio a falecer em 2003, logo já não dá mais para tirar nada dele. O que restou foi apenas um mistério sem solução. Nada, Django, isso que é doido. É porque, tipo, acho que se fosse líquido de bagulho de decomposição, né? Acho que caiu no vão. Só que o vão tinha, tipo, era fundo, tá ligado? Então não dava pra achar. Doideira, né, velho? É uns casos bizarros, mano. E seguindo em frente, avançamos um pouco no tempo, indo até o ano de 1974, até a cidade de Fort Worth, no Mano, Texas. Em inclusive 23 falando sobre casos criminais, etc., eu acho muito foda um documentário barra série, né? Que chamava Cold Cases, gente. Não aquele Cold Cases seriado fictício. O seriado de documentário mesmo, tá ligado? Tem dois Cold Cases, né, no caso. Mano, ele tinha na Netflix, só que a Netflix tirou, velho. Era tipo, eram vários casos, casos arquivados, tá ligado? Que já estavam arquivados há 20, 30 anos, 50, às vezes até 100 anos. Que aí os caras, mano, por alguma coisa, tá ligado? Por alguma coisa, ele, tipo, alguma coisa no presente, tipo, presente, né? No caso, sei lá, 2012, 2013, tá ligado? 14. Os caras acharam uma pista nova. Tá ligado? Que aí eles reabrem o caso e aí eles resolvem o caso, mano. Tipo, todos os episódios tinham tipo, eles acharam o verdadeiro culpado, ou acharam, tipo, o que aconteceu mesmo, tá ligado? Quem que tinha feito X coisa. Teve vários casos que teve, tipo, gente que foi preso por engano, sabe? Doideira, mano. É doideira, velho. de dezembro daquele Mas não ano, sei onde 2 acha dias mais. antes do Natal, onde três Mas amigas, era sendo era um elas seriado Rachel bom. Trilka, de 17 anos, Renee Wilson, de 14, e a mais nova, a Julie Ann Mosley, de apenas 9 anos, foram de carro até um shopping da cidade, Não vi, sim. onde nunca mais foram vistas. Nesse dia, Rachel saiu de casa com o carro, planejando fazer algumas compras para a festa de Natal. Ela buscou sua amiga Ô, Renee mas é sempre negócio de Natal que acontece essas coisas? E aí, Kainan, estamos vendo casos misteriosos de desaparecimento em massa aí do semideus. sua casa. Antes dela sair com Rachel, ela tinha acabado de ganhar um anel de compromisso de seu namorado. E por causa disso, mesmo ela aceitando sair com Rachel, Renee planejava voltar para casa logo, para fazer uma festa com seu namorado. E Judy, que era uma conhecida de Rachel, pediu para ir junto delas. Ela se juntou às garotas após pedir uma autorização de sua mãe. Afinal, como dito antes, ela tinha apenas Então, 9 anos doideira, na Django. época. Sua mãe inicialmente não autorizou, mas dada a insistência da filha, ela em algum momento cedeu à vontade dela e deixou ela ir ao shopping. Uma decisão que, como vocês podem imaginar, ela se arrependeu amargamente. Segundo relatos de testemunhas, as garotas foram vistas dentro do shopping fazendo compras, porém elas nunca mais voltaram para casa naquele dia. Com o sumiço repentino delas, seus familiares rapidamente Caraca, foram que até o doideira, shopping mano. buscar pelas garotas, mas a única coisa que eles encontraram foi o
carro de Rachel, um Oldsmobile 98, no estacionamento do shopping, sem nenhum vestígio delas. Após isso, a polícia foi acionada e as buscas começaram. A própria polícia acreditava que as garotas tinham por algum motivo fugido de casa, e isso só foi reforçado quando no dia seguinte, ao desaparecimento delas, Tommy Tirica, o marido de Rachel, recebeu uma carta supostamente escrita por ela, onde Rachel dizia que as três teriam fugido para a cidade de Houston, também no Texas, dizendo que elas voltariam em uma semana. Porém, como dito antes, elas nunca voltaram para casa. Essa carta possui algumas inconsistências, como o nome de Tommy, que está escrito como Thomas, sendo que Rachel sempre o chamava de Tommy, além de quem quer que tenha escrito essa carta ter escrito Rachel de forma errada, colocando o I no lugar do E e depois corrigindo, escrevendo o E em cima. Apesar de ter tido várias análises... Mano, mas mesmo assim, velho, que é isso? Isso chega a ser mais bizarro ainda, cara. Que é isso? Dessa carta, especialistas nunca conseguiram determinar se realmente Rachel ou algumas das garotas a escreveu. A própria família delas não acreditavam que havia sido alguma delas que havia escrito essa carta. Mano, devia ter sido com o trabalho da assassino, polícia, né? a família das garotas até contratou um detetive particular chamado John Swain em agosto de 75. Ele trabalhou em algumas possibilidades do caso, como por exemplo, investigando um homem que trabalhava em uma loja que Rachel havia se candidatado a uma vaga de emprego. Esse homem ficou conhecido por assediar mulheres que buscavam emprego na loja por telefone, mas essa investigação não levou a nada. Foi também encontrado por Swan 3 esqueletos em um condado próximo a Fort Worth, que inicialmente se acreditava ser das garotas. Porém, foi logo confirmado que aqueles restos mortais não eram delas. Mas o que chama atenção nesse detetive particular foi o seu fim, que ainda hoje é bem misterioso e bem controverso. O detetive morreu dado a uma overdose de drogas em 1979, sendo que em seu testamento ele por algum motivo desejou que todos os arquivos que ele juntou sobre os seus casos fossem destruídos após a sua morte. Logo, se ele tivesse uma pista do desaparecimento das garotas, essa pista foi destruída. Muitos dizem até que essa overdose foi uma forma dele tirar sua própria vida. Logo, até hoje, o desaparecimento das 3 garotas permanece um grande mistério, não sabendo o que realmente aconteceu com elas. A possibilidade... Mano, e tipo assim, gente, uma pergunta. O que tá escrito no testamento, você tem que seguir legalmente? Tem que seguir legalmente? Depende. Tipo, sei lá, eu peço que queime todas as minhas roupas. Desde que não seja ilegal, sim. Saquei. Caraca, que doideira, mano. Não sabia disso não. De que muitos familiares e investigadores acreditam é a que elas possam ter sido sequestradas. Mas, infelizmente, esse caso não tem um desenvolvimento há anos e provavelmente nunca saberemos o que aconteceu com elas. Caraca, velho, que doideira aí, ó. É um caso que não tem solução, né? Que imagem é essa? O Inosuke. Ô, inclusive, rapaziada, você que tá assistindo aí, ó, que puder deixar seu subzinho, ajuda nós demais, tá? Então deixa seu subzinho aí, pô. Deixa seu Prime. Ajuda a gente aí, pô. E um lugar que possui diversas histórias de desaparecimento em massa, com certeza é o mar. Afinal, ao longo da história, muitas embarcações com diversos tripulantes se perderam na vastidão dos oceanos e nunca mais foram vistos. Esses vídeos me deixam tão focada que eu esqueci de opinar. É foda, né, mano? É foda. Mano, o pior é que ainda quando você é streamer e fica reagindo a algum vídeo desses, né? Às vezes você fica até tão imerso assim que você esquece de comentar.
Mas aí, se você não comentar, não é um react, né? Um desses casos nos foda, levam né? até o último ano da Primeira Guerra Mundial, 1918, onde um grande navio Ainda americano fiquei lendo o chamado chat como se USS fosse os Cyclops comentários do viajava vídeo. pelos mares. Ah, Construído será que é esse daí que foi o caso que eu vi, que sumiu todo mundo? em 1910, essa embarcação chamava atenção pelo seu tamanho e imponência, medindo cerca Não? de Ai, pensei que 135 fosse. metros de comprimento, e sendo chamada até de a mina de carvão flutuante. Afinal, durante a guerra, sua função principal era transportar carvão entre as Américas e a Europa E para Moti? ajudar os aliados, sendo que o navio podia comportar mais ou menos 13 mil toneladas de carvão. E no dia 16 de Mano! fevereiro de 1918, o USS Cyclops saiu do Rio de Janeiro com destino à cidade Oxi! Saiu do RJ? de Baltimore, nos Estados Unidos. Ele carregava um minério chamado manganês, com 306 pessoas a bordo. O capitão do navio era o George W. Worley. Era esperado que o navio fosse diretamente ao seu destino, porém, no meio do caminho, ele fez uma parada não esperada em Barbados, devido à alta na maré em 4 de março. Depois disso, a embarcação saiu de Barbados e foi visto pela última vez próximo às ilhas de São Cristóvão e Neves. Depois Não disso, chegou? a embarcação nunca mais foi vista. Os rumores que o navio se perdeu começaram a aparecer nas páginas dos jornais em 15 de abril, mas foi apenas Caraca, em que 1º de junho doideira. que ele foi declarado oficialmente como uma embarcação perdida, com todos que estavam a bordo dele declarados mortos. Nem mesmo o navio naufragado foi encontrado e não Pode se crer, sabe o que Pitches. aconteceu com ele, sendo que essa história é bastante atrelada com a ideia do Triângulo das Mano, e não Bermudas, acharam uma mesmo localidade o próxima ao Caribe, navio? que é conhecida por ser um local onde muitas embarcações marítimas e mais recentemente aviões desaparecem. Mas não se sabe exatamente se o Que navio doideira, conseguiu velho. navegar pela região do Triângulo. Também foi levantado a hipótese de algum navio alemão ter afundado o Cyclops. Porém, a Marinha da Alemanha, ao fim da guerra, negou que isso tenha acontecido, com uma teoria mais aceita sendo que o navio tenha afundado em algum lugar do Caribe devido ao peso do minério que ele carregava, Mas sendo que o porra! navio estava navegando na sua máxima capacidade, logo o peso do minério poderia ter danificado o motor fazendo o navio afundar. Mas nenhuma teoria até então foi comprovada, e os Caraca, destroços que do doideira, USS mano. Cyclops permanecem perdidos, Ninguém achou os destroços assim dele. como a sua tripulação. Caraca, que doideira, velho. Ah, cidades que sumiram é loucura, hein? E esse daí é doideira. E além desses casos, existem também diversas histórias de uma cidade ou uma comunidade inteira de pessoas que simplesmente desapareceram sem nenhuma explicação. Existe uma história que bem isso, obscura uma- até uma que cidade supostamente inteira? E aí, aconteceu Conda? no Brasil, já que há No uma lenda Brasil? sobre uma cidade onde todos os seus habitantes desapareceram, que é chamada de Roer Verde. Essa lenda se situa durante a década de 1920 e, segundo a lenda, existiria uma cidade conhecida como Roer Verde que estaria localizada em um estado no centro do país, possivelmente no interior do estado de Goiás ou estado de Mato Grosso. Roer Verde, na história, era uma pequena cidade com cerca de 600 habitantes. Certo dia, uma família viajou velho, até a que cidade doideira. para encontrar um parente que tinha acabado de casar na cidade. Mas quando eles chegaram até ela, eles a encontraram completamente crer, vazia. Ninguém andava pelas ruas e as casas pareciam estar todas vazias. Na verdade, parecia que toda a população da cidade havia fugido de lá às pressas. Na modesta prefeitura da cidade foi encontrado até um revólver jogado no chão sem nenhuma bala. Obviamente, não Ué? existe nenhum registro histórico que comprove que essa cidade realmente existiu, como Ninguém sabe se essa cidade sequer existiu ainda? O It é ridículo. aparições em jornais da época, sendo o Roer Verde considerado uma grande lenda urbana, e até por alguns uma creepypasta da internet. Mesmo que seja um Caraca, pouco que doideira, difícil velho. encontrar informações sobre ela na internet, mas apesar disso, existe um programa de rádio presente no jogo Control de 2019 que menciona a lenda. Já que, por incrível What the fuck? E aí, Foster, tudo bom?
O que pareça, apesar dela se situar no Brasil, ela parece ter se originado fora daqui. A primeira aparição de algo semelhante à lenda apareceu no livro Phantoms, do autor americano Dean Koontz. Esse é um livro de terror de 1983 que é baseada em uma outra lenda urbana muito semelhante à de Roer Verde, Doideira, que cara. conta a história de uma vila localizada próxima ao lago Angikuni, localizado no extremo norte do Canadá, no território de Nunavut. Segundo a lenda, essa vila era habitada pelo povo nativo da região, os Inuit, e abrigava cerca de E 25 sumiram também? pessoas e conhecida na região por ser um lugar muito receptivo a Mano, inclusive, o Control é um jogo que eu queria jogar, mas também não queria, sabe, em live. Acho que não é muito minha vibe, não. forasteiros. Mas em 1930, um caçador de peles chamado Joe Labelle foi acho que até não a é muito vila minha e a vibe. encontrou Estamos completamente abandonada. vendo casos misteriosos de desaparecimento em massa, Floster. Todos os seus habitantes tinham simplesmente desaparecido. Além disso, Labelle teria Caraca, mano. encontrado 7 cachorros puxadores de trenó mortos e um túmulo desenterrado próximo à vila. A história foi publicada inicialmente em novembro de 1930 em um jornal chamado Danville Register and se tornando assim uma grande lenda urbana na região, apesar de não existir registros que falavam dessa vila antes da Oi, visita Amarix, descrita quanto por tempo? Labelle. No livro escrito por Kuntz, um personagem menciona a tal cidade brasileira, que todos os seus habitantes desapareceram. No livro, ela é Olha chamada lá. de Joia Verde, e o desaparecimento dos seus habitantes teria acontecido em 1923. Logo se acredita hoje que essa lenda tenha surgido nesse livro e sido adaptada Caraca, várias que vezes por doideira, alguns blogs mano. na internet, especialmente blogs estrangeiros. Então será que surgiu nesse livro mesmo? Pode ser, né? E mesmo que esses casos sejam considerados lendas urbanas, existe um caso semelhante que realmente aconteceu e é considerado um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. E eu estou falando, é claro, do Roanoke? desaparecimento da colônia Roanoke. A colônia Roanoke foi um dos primeiros assentamentos europeus no que hoje é os Estados Unidos, tendo sua primeira tentativa de estabelecer uma colônia na ilha de Roanoke, no atual estado da Carolina do Norte, em 1585, pelo explorador inglês Walter Raleigh. No ano anterior, o explorador ganhou a autorização da rainha Elizabeth I para explorar aquela região. Então, Isso ele daí é enviou louco, é uma mesmo? expedição até a ilha de Roanoke que foi liderada pelos exploradores Richard Grenville e Ralph Lane. Essa expedição era composta apenas por homens, com cerca de 107 pessoas. Porém, essa colônia, quando chegou até a ilha de Roanoke, enfrentou muitos problemas, como conflitos com os povos nativos e escassez de alimentos. Isso fez com que a colônia fosse abandonada no ano seguinte, em 1586, quando um navio capitaneado pelo Sir Francis Drake chegou à ilha. Ué, esse aqui não é o cara que deu origem ao Uncharted? Não é esse cara que deu, tipo, como é que fala? Deu, como é que fala? Inspiração ao Uncharted, né? Pode crer, pode crer. Levando embora os primeiros colonos dela. Na verdade, foram deixados 3 homens na colônia, que após a maior parte dos colonos irem embora da ilha, eles se perderam e nunca mais foram encontrados. A segunda tentativa Os de caras se colonizar a perderam? região veio em 1587, quando Raleigh organizou uma nova expedição, desta vez levando cerca de 115 colonos ao Novo Mundo, sendo que desta vez tanto homens Nakai? quanto mulheres e crianças estavam entre os colonos. Eles eram liderados nessa expedição por um homem chamado John White, um artista e amigo de Walter Raleigh, que fez algumas ilustrações durante a sua estadia em Roanoke, representando principalmente os povos nativos da região. Junto de John, inclusive, estava sua filha, chamada Eleanor Dare, que já em Roanoke deu à luz a primeira pessoa de origem inglesa a nascer nas Américas, que foi chamada de Virginia Dare. Ainda em Olha lá, que doideira. 1587, John White retornou à Inglaterra para garantir mais suprimentos para a colônia. Sua viagem deveria ser rápida, porém, dado aos conflitos que aconteciam na época entre a Inglaterra e a Espanha, mais em específico a Batalha de Gravelines, em 1588,
os portos da Inglaterra foram fechados, impedindo a volta de John a Roanoke. Ele Nossa, apenas o cara conseguiu ficou. voltar até a colônia em O cara ficou 1590, à 3 anos deriva. depois da sua A partida. deriva E não, quando né? ele chegou nela, a colônia estava completamente vazia. Todos os colonos haviam desaparecido. Não existia praticamente nenhum vestígio que poderia dizer aonde estavam os colonos. A única Oxi. coisa que eles encontraram foi a palavra Croatoan, escrita em um tronco de uma paliçada, que é aquelas cercas feitas de madeira, como se fossem lanças para defender fortes, além da palavra Cro cravada em uma árvore. Esse era o nome tanto de uma ilha próxima a Roanoke quanto o nome de uma tribo local. Logo, foi Caralho, que inicialmente doideira. teorizado que os colonos Esse tem Supernatural? Ah, é? haviam se mudado para essa ilha, que atualmente se chama Hatteras. Porém, apesar dessa suspeita inicial, os colonos também não foram encontrados nessa ilha. Na verdade, o paradeiro de todas aquelas pessoas até hoje, quase 500 anos depois, é um Qual grande é, mistério. Igor? Existem, entretanto, algumas teorias que tentam explicar o sumiço dos colonos, como eles terem sido atacados e mortos por tribos locais ou até se assimilado a elas para tentar sobreviver. Lembrando que o John White tinha feito aquela viagem justamente para trazer mais suprimentos à colônia, como comida. Mas Isso, até Luiz. hoje não se sabe o que aconteceu com eles. E dado o fato de que isso aconteceu há séculos atrás, é bem Caraca, que provável que doideira, né, novas velho? pistas surjam E aí, no Neon? futuro. Não é jogo não, Neon. Caraca, mano, que doido, mano. Doideira, hein? É Croatã, história maneira. Ah, vocês conhecem essa história? Eu não sabia disso, não. Em Supernatural é um vírus demoníaco que faz as Então, eu pessoas. acho que é isso. Esses foram alguns Saquei, casos de né, mano? desaparecimento em massa que eu quis trazer para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de deixar um comentário aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Meu Deus, caraca, que doideira, velho. Da hora, da hora, da hora, da hora. Uma pena que não teve, tipo, o negócio lá do navio, né? Mas eu acho que não tem a ver com isso, né? Pra mim, o mais maluco é o caso da cidade que todo mundo dançou até morrer. Oi?